Olá, amigas! Um dia tão especial, queridas irmãs, nós estamos aqui com a presença da missionária Eva de Souza e é um grande prazer tê-la aqui conosco. A missionária tem desenvolvido um trabalho muito especial junto às mães, inclusive recentemente teve um grupo de intercessão e esse grupo tem testemunhos maravilhosos. Ela vai falar um pouco dessa iniciativa. A missionária Eva, esposa do pastor João de Souza, que trabalha aqui em Viena numa obra maravilhosa, pastoreando a igreja Assembleia de Deus Missão Viena. Nesse vídeo comemorativo do Dia das Mães, a gente quer trazer para você a importância, o poder da oração de uma mãe. Vamos lá, tá com a palavra, Miss. A paz do Senhor, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse veículo de comunicação que é mais uma oportunidade que nós temos de levar o ID do Senhor, né? E uma iniciativa da Irmã Grazi muito importante, esse canal que fala sobre mulheres, fala de uma vida com Deus, né, Irmã Graziele? E como ela diz, o meu objetivo aqui hoje é falar para vocês de como chamar a atenção dos seus filhos, como educar os seus filhos com amor, com carinho. Eu também estou começando um canalzinho aí, é justo para criança, e pintando sete com a vovó. Então é como você, mãe, chamar o seu filho, desenhar com o seu filho, pintar com o seu filho, sentar no chão com o teu filho, brincar até na terra com o teu filho, porque é assim que você vai conseguir conquistar o coraçãozinho do teu filho, Graça, para que ele cresça saudável. Eu, como já tenho os meus todos crescidos, hoje eu tenho as minhas netas e hoje eu já estou trabalhando com as minhas netas. Então, por isso, o meu objetivo lá é pintando sete com a vovó, é sobre as crianças pequenas ainda. E como surgiu isso no meu coração, uma Graça? Em 2018, assim que nós chegamos, eu tive um sonho, uma revelação de Deus sobre as crianças aqui em Viena. Porque as crianças aqui em Viena, elas são mais frias pelo fato de ser uma criação diferente. Então eu tive uma revelação que chegavam três menininhas e perguntavam: Miss, o que é o amor? Elas não sabiam o que é o amor. E eu não poderia expressar para elas o que era o amor em palavras. E eu tive que expressar para elas e ensinar com ação, com atitude. Então por isso que eu criei esse jeito de ensinar a criança com ação. Porque não adianta você falar, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, não. A Bíblia diz que você tem que ensinar o filho no caminho, não é o caminho. Então é isso que nós temos que fazer. O nosso objetivo é fazer junto, porque o mundo lá fora não perde tempo. O mundo lá fora, ele está assim trabalhando a todo vapor para tirar as crianças de nós, e nós temos que segurar nossas crianças com nós. Então nosso objetivo é esse, é orar com as crianças, é ler a palavra com as crianças, ler historinhas. As historinhas, Grazi, às vezes essas historinhas que nós contamos parecem inofensivas, não. As historinhas, ela vai pro subconsciente lá na frente, quando você fica adulto. Então isso você deve contar, aquelas historinhas de Davi, de Sansão, todas aquelas historinhas que a gente ouve quando é pequeno, quando é grande ela faz uma grande diferença nas nossas vidas. Elas são arquétipos. Então por isso que Jesus ele não falava dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Ele contava a história. Jesus, ele chegava para ensinar, ele contava as histórias para que as pessoas pudessem entender o momento, o jeito que as pessoas viviam, né? Aqueles que trabalhavam com a terra, que trabalhavam com sementes, é assim que o povo vivia. Então assim ele fazia as histórias, para as pessoas entenderem o reino dos céus. Então Jesus pregava o reino dos céus com aquilo que as pessoas faziam na época. E assim nós temos que fazer. O que nós temos hoje? A internet, então nós podemos fazer vídeo, influenciar mãe, influenciar crianças. Então nós como mães, Dia das Mães aí, você mamãe, você já sabe, você tem o seu filho, você tem a criança que você dá aula, as criancinhas da igreja, chama a atenção deles para uma historinha bíblica, né? Ou chama a atenção para desenhar algo que chame a atenção da Bíblia. Você desenha um desenho inocente e conta uma história da Bíblia. Então, chama muito a atenção das crianças. E às vezes parece que eles não estão prestando atenção, né, Miss? Não, depois eles contam tudo melhor que a gente. Eles têm uma narrativa melhor que a nossa. Aí você fala, meu Deus, uau, como que funcionou? Então, nós temos que continuar. Isso, irmã Grazi, é um ID que nós não podemos
a Bíblia é cheia, é recheada de como nós temos que levar e ensinando, é sentado na mesa como nós estamos, é deitado na cama quando vai colocar isso para dormir, uma historinha, é andando no caminho quando você vai andando e vai vendo, olha, você viu isso ali? É Deus que fez, é Deus que criou, é para nós, e assim a Bíblia nos ensina. Eu vejo a palavra de Deus como uma tocha olímpica. A tocha olímpica, ela nunca pode se apagar, e ela vai passando por estado, por países, e assim tem que ser, ela não pode se apagar. A luz do evangelho, ela não pode se apagar nunca. E essa chama só pode, Grazi, ser passado de mãe para filho, de filho para neto, de geração em geração. Então a igreja começa aqui. A igreja começa em casa e aí nós vamos... as crianças não aprendem na escola, as crianças não aprendem na igreja, as crianças aprendem em casa. Então é isso que nós temos que fazer, nós mães. E como a Grazi disse, que eu tenho... Eu não fui chamada. Foi como que Deus me pegou pelo cabelo, chacoalhou de dentro da terra e falou, agora você vai. É assim que eu me vejo. Como fez com Jonas. Jonas, Deus falou, Jonas, vai pregar para o povo de Nínive, porque eu vou destruir aquele povo. Porque o pecado tem chegado no limite, tem subido as minhas narinas. E Jonas falou, eu não vou pregar para aquele povo que não escuta, aquele povo que não tá nem aí com nada. Jonas fugiu. E assim, eu me senti um Jonas. Eu fugi, irmã Grazi. Eu não tenho vergonha de dizer que por muitas vezes eu fugi. Eu fugi e você sabe o que aconteceu? Aconteceu igual o Jonas. O Jonas, ele poderia ter um tempo de tranquilidade para ele pregar em Nínive. Só que ele perdeu tempo fugindo, ele perdeu tempo no navio indo dormir. Ele perdeu tempo e assim fui eu perdi tempo. Quando Deus me pegou e falou, agora você tem que ir rápido. Então, quando eu fui chamada com essa rapidez, desde 2018, eu nunca parei um mês de descanso. De um propósito para o outro. Eu sei que você participou de vários. Verdade. E esses propósitos com mulheres é do mundo todo. Tem mulheres do Canadá, mulheres do Brasil, mulheres dos Estados Unidos, e vão se chegando, uma colocando a outra, e esse grupo só vai crescendo. E vários propósitos desse, houve curas de enfermidades assim, inexplicáveis. E foram casos assim, que às vezes a gente contando as pessoas não acreditam. É só quem viveu para ver e quem conhece o poder de Deus, porque... não é para qualquer um não, porque a pessoa às vezes não acredita, é só para quem tem fé. E como o objetivo desse nosso encontro de hoje é o poder da oração, o poder de uma mãe que ora, nós oramos. Nós fizemos campanha que nós oramos... Qual o nome do grupo? Mãe de joelhos, filhos de pé. Esse grupo é uma base que tá ali, desse grupo nós tiramos, aí nós falamos lá nesse grupo, vamos fazer um outro propósito, né? Esse último que nós fizemos, agora você participou, não sei se você participou do... como é que é? Mãe de joelhos, filhos de pé, depois esse último da adoração. Eu participei da adoração. Da adoração, que foi 21 dias de louvores e adoração, isso. Mas esse propósito da Mãe de Joelho e Filhos de Pé marcou, inclusive a gente fez até aquele evento das mulheres. Das mulheres. Com testemunhos maravilhosos. Porque esse foi que eu também tive uma revelação muito pesada, né? Foi. Inclusive contamos lá no grupo, nem vou contar aqui agora que toma uma parte do tempo, mas foi algo muito forte de Deus. E assim, algo profundo, e Deus fez ali, mas foram 40 dias de jejum e oração. E a gente que está na frente é como que nós estamos num campo de batalha e nós somos o que estamos ali na trincheira. Nós não somos aqueles que ficam lá no rádio, não. É aqueles que estão ali entrincheirados mesmo na frente da batalha. E aí é você que tem que levantar, é você que tem que levantar o grupo quando está desanimado, é você que tem que ser o primeiro a postar o seu devocional, Então, é muito puxado, mas é muito gratificante ver o que Deus está fazendo através de você. E o mais interessante, Grazi, é o que eu tenho visto, é que através desses grupos tem se levantado muitas mulheres que abriu o canal, que estão fazendo grupos dessa mesma maneira, mas não foram só umas.
E eu tenho, tipo, participado de alguns dos grupos, elas me convidam, eu participo de algum dos programas, dos convites delas. Tem sido Eu assim. sou um exemplo aqui. É um exemplo. E isso nos deixa o quê? Gratificante, porque nós estamos no caminho certo, naquilo que Deus nos colocou. Então, nós sabemos o quê? É um chamado. E quando Deus nos chama, não podemos fazer igual Jonas. Porque Jonas, igual ele perdeu tempo, nós também, às vezes, nós estamos perdendo tempo. E aí eu fico, assim, feliz pela atitude da Grazi, que ela fez esse canal e tá botando pra frente mesmo. E é assim que nós temos que fazer. Porque nós, Grazi, nós somos sementes. E às vezes nós ainda estamos dentro da terra e outros já começou a brotar. E outros já estão crescidinhos, e outros já estão floridos, e outros já estão frutificando e frutificando e frutificando. Então, nós nunca podemos deixar de semear. Sempre nós temos que estar colocando sementinhas. Uma brotando, outra, né? Então, esse é o nosso objetivo. Porque a colheita quem vai fazer é o Pai. Mas nós temos que semear. Deus, eu vejo Deus olhando lá do céu e Ele vendo um monte de sementinha na terra, ou um monte de brotinhos na terra, ou um monte de árvores frutíferas alimentando nações. Porque um canal desse, Graça, ele pode alimentar nações. Porque ele vai muito mais longe do que nós dentro da igreja. E isso é uma ferramenta que Deus nos deu. Da mesma forma que nós estamos usando para edificação, para ajudar outras mães, outras mulheres, outras pessoas, ele também é usado para o mal. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ser canal, porque fonte só existe uma, é só Deus que é a fonte. Então, nós temos que receber de Deus e deixar fluir. Nada que nós pegamos e retemos, nada. Então, é isso que você está fazendo, você está deixando fluir. E nós temos que deixar essa água correr e alimentar e regar terras férteis para nascer. E também o nosso coração, ou ele é terra, ou ele é semente. Quando Jesus fala da palavra lá do semeador, tanto ele está falando da semente como da terra. Às vezes eu sou a semente que caiu numa terra seca, ou eu sou a terra seca que a semente caiu. Entendeu? Então nós temos que entender se eu sou semente ou se eu sou a terra. Mas de qualquer forma, nós somos algo nas mãos de Deus. Às vezes, hoje você está sendo o quê? A terra que está recebendo a semente. Outro dia eu estou sendo a terra. Você entendeu? Então nós somos isso. E fazendo parte de igreja, porque igreja não é Assembleia de Deus, igreja é eu e a Grazi e vocês que estão nos vendo, nós temos que fazer esse ID. E qual foi o primeiro chamado, Grazi? Para mim e para você? Ensinar os nossos filhos. É verdade. Ensinar os nossos filhos. Nós como mães, nós não dependemos e nem podemos esperar que ninguém ensine os nossos filhos o caminho que ele deve andar, nem os primeiros passos que eles têm que dar na igreja. Né? A Grazi trabalha com jovens e adolescentes e crianças, tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa igreja, para honra e glória do Senhor, que nada nós fazemos por vanglória, que tudo a glória é dele. E é isso, Grazi, que nós temos que fazer, ensinar nossas crianças, nossos jovens, que nós somos mães, mas nós também somos boca de Deus, para transmitir para eles, e a oração. Que nós estamos falando aqui da oração. O que é a oração? A oração é a água que rega essa sementinha, que às vezes ela está tão seca, e às vezes as nossas lágrimas da oração vai regar essa sementinha e vai fazer ela brotar. Mi, você está falando um negócio tão lindo, porque quando eu comecei a escolher o logotipo para botar no canal, né, Gratidão e Graça, eu sempre pensei numa árvore. Mas a árvore não significa o canal, a árvore significa todas nós, porque o canal não é meu, não é de ninguém, o canal é nosso. E a gente só tem aqui um espaço em que eu estou intermediando, mas assim, você, se tem um testemunho, é convidado a participar. Quem tiver algo para trazer da parte de Deus, está convidado, porque aqui é uma conversa nossa. E eu fico muito feliz se outras pessoas criarem seus próprios canais e me convidarem a Miss,
porque o que a Mi está falando é muito maravilhoso, é a gente usar uma ferramenta e levar a palavra dele para um lugar que não é cercado pelas fronteiras de um país, é no mundo. É no mundo. E isso que você falou da natureza, da árvore, da semente, agora falando da oração, é uma coisa que a gente tem que colocar de fato nos nossos corações e levar para os nossos filhos, né? Levar para os nossos filhos e ensinar eles a orar. Não é só, meu filho, eu vou orar por você. Não, meu filho, ora comigo. É assim que ora, ensinar ele. O que é a oração do Pai Nosso? Não é você ensinar o seu filho a orar, Pai Nosso que estás no céu. Não, isso é um modelo que Deus nos deu. O que é? Primeiro você agradecer a Deus. Senhor, eu estou aqui para te agradecer, né, por tudo, e depois você fazer o seu pedido. É isso que a Bíblia quis dizer ali na oração do Pai Nosso. E você falando, Graça, sobre a árvore, que você colocar o seu logotipo como a árvore, isso é muito lindo, porque na palavra de Deus, na Bíblia, ela fala que nós somos galhos da oliveira. Então o tronco é Jesus. E nós somos galinhos, folhinhas, frutinhos, florzinhas, ali saindo desse tronco. Então, nós, igual você falou, nós somos todos ligados em um, que é o Pai, que é a fonte criadora. E nós temos o DNA, que é aquele sopro de vida que Ele nos deu enquanto nós estávamos em forma de barro, e nós temos esse DNA. Então, essa ligação entre nós e Deus, ela é muito real. E às vezes as pessoas não se dão conta que Ele tem esse poder dentro dele. Como que eu digo, não é um poder, um esplendor, uma coisa maravilhosa, nós temos sublime, a graça. A graça. Nós temos a graça dele, que é ter esse fôlego de vida. Que dá sem pedir. Que dá sem... É uma coisa, a gente não é merecedor, é a graça dele, não adianta. É a graça. Isso é tão interessante, Miss, que você está falando, porque muitas vezes a gente deixa de prosseguir em algo que Deus colocou no nosso coração, porque a gente, por medo e por pensar assim. Eu falo por experiência própria, como um testemunho, que há muito tempo eu deixei de fazer algumas coisas que eu sentia que Deus colocava no meu coração, porque eu falava assim pra mim, mas eu não sou digna de fazer isso, meu Deus. Eu sou pecadora, eu não sou digna. Pecar, a gente vai pecar, mas a gente tem que ter um Deus que fala conosco, que a gente escuta e fala assim, não vou fazer mais, se arrepender. E a gente já saber que nós somos humanos e que temos falhas e que não se trata de merecer. A gente está aqui falando, não é porque merecemos, é porque a graça dele é esplendorosa, maravilhosa. E eu demorei para poder entender isso. Eu demorei muito para entender isso. Eu também, Graça. Por isso que eu coloquei a passagem de Jonas. Porque o que Jonas fez? Ele se achou melhor do que aquele povo. Sendo que era um mandado de Deus. Deus mandou, vai Jonas. Né? E aí depois ele teve que fazer o quê? Correr pelas ruas fora, passar gritando. Né? Passou gritando, depois ele colocou uma boboreira na cabeça, Deus fez nascer uma boboreira de um dia para o outro, para que ele refrescasse o sol, porque ele estava correndo, porque ele tinha que correr, o tempo estava curto, Deus tinha dado um limite que ia destruir, então ele passou correndo e gritando nas ruas, e depois ele chorou por aquela abóbora secar, aquele pé de abóbora secar na cabeça dele, e não chorava pelas almas que estavam se perdendo. Então ele não vê, a gente não vê quando Deus nos chama, às vezes a gente pensa assim, mas eu vou falar para criança, eu vou ensinar para criança, igual quando o Espírito Santo falou muito forte para mim fazer esse canal com crianças. E eu falei, mas meu Deus, eu vou falar para criança, eu vou falar de Deus, de Jesus para criança, e é tão difícil porque eles não estão entendendo, eu preciso fazer de uma forma que ele entende. É assim que Jonas sentiu. Que aquele povo já estava perdido, não tinha como ele falar, e Deus fez Jonas subir, fez ele subir aquelas ruas gritando, e depois ele subiu no monte para ver Deus destruir, mas Deus não destruiu, porque surtiu efeito as palavras dele. Então as minhas palavras e as suas palavras podem surtir muito efeito nas ruas, mesmo que seja passando correndo, que ele nem teve tempo de pregar a palavra, ele só anunciou o que Deus mandou correndo. A Bíblia foi clara que ele passou gritando nas ruas e correndo. Por quê? Porque ele não tinha mais tempo. Se ele tivesse perdido tempo, Deus mandou ele tivesse ido, ele poderia ter falado, né, com mais calma, ter alcançado até mais corações. Mas ele primeiro foi fugir,
Depois que ele foi para a barriga do peixe, às vezes eu falo com a irmã Leila que Viena é a barriga do peixe para mim. Porque muitas vezes Deus me chamou e eu fui pro barco, fui pro caos, fui dormir, fui descansar, você entendeu? Porque eu não queria essa responsabilidade tão grande, porque é uma responsabilidade. E aí você fala assim, mas o que as outras pessoas vão falar de mim? As outras pessoas podem falar, mas eu não sei me expressar, não é isso, é a palavra de Deus. Você tem que pensar que não é o jeito que você fala, é a mensagem que sai de dentro de você. E o amor é que você projeta. O amor que você Porque projeta. o seu canal, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link do canal. Tô começando agora, não tem nem um mês ainda. Mas vale muito a pena você mostrar para suas crianças, incentivá-las a acompanhar, porque a missionária faz algo assim como uma mãe por um filho, como uma avó por um neto. É como se ela estivesse fazendo aquilo para um neto dela, para uma pessoa, para um filho. E a gente sente esse carinho, sabe? É muito bonitinho também. Vocês vão gostar. Vou botar na descrição e vá lá conferir. Vai valer a pena. É isso. E é o que nós temos que fazer. Porque é o futuro da igreja, é o futuro do mundo, é o futuro da nova geração. E Graças aqui para nós, a nossa geração que já está assim 25 anos abaixo, é uma geração fraca, uma geração que não tem fé, uma geração que qualquer coisa desmonta, uma geração que qualquer coisa se suicida, uma geração... Então, por quê? E ainda a geração pandemia ainda, né? Aí agora a pandemia. Então nós não podemos deixar que... Por que aconteceu isso? Porque os pais, as mães, principalmente as mães, saíram para o trabalho. Foram buscar muito lá fora o que os filhos precisavam, que estava dentro de casa. Você entendeu? E isso aconteceu muito. Então, tá aí essa geração. Os pequenos agora, as mães, eu vejo as mães, a maioria das mães acordando. Porque, como eu já falei dos propósitos, nós estávamos falando dos propósitos, Deus já me deu outro propósito, que é sobre as lâmpadas acesas das 10 virgens. Só que eu não comecei ainda porque eu vou dar uma viajada e aí eu vou ficar fora sem internet, vai ser uma viagem de navio, então vou ficar sem internet e eu preciso estar junto, né? Quem está administrando um grupo precisa estar junto e orando e tal, não é o momento. Aproveita esse momento para se preparar, para descansar. Isso, descansar. E aí Deus já me deu o título que é isso aí, das 10 virgens. E eu acho que é isso que está acontecendo no momento, como eu falei lá no grupo, eu nem sei nem quando aconteceu aquele grupo Mães de Joelho e Filhos de Pé, eu acho que foi 2019? Eu acho que foi antes da pandemia, 2019. 2019. E como eu disse lá naquele grupo, as mães vão se despertar, porque as mães precisam se despertar. Para quê? Porque os filhos não podem crescer do jeito que está indo, influenciado totalmente pela internet, porque há coisas boas, mas há coisas más. Então, as mães estão acordando, as mulheres estão acordando e assumindo um papel, e porque elas foram chamadas, as mulheres, principalmente as mulheres cristãs, as mulheres eram chamadas de o esteio da igreja, porque eram as mulheres que oravam muito. E ao longo do tempo se perdeu esse título. Ao longo do tempo, a oração tem sido mínima. Então nós temos que voltar a buscar esse primeiro amor, né? Esse amor de Maria, de Marta e Maria. Maria queria estar ali ouvindo atentamente, largar de ser Marta, porque Marta, ela queria fazer tudo, ela queria fazer bem, ela queria fazer para Jesus um jantar, uma coisa especial. Mas o que importa é o que vem de Jesus, é o que vem de dentro. Você entendeu? É o que nós podemos se alimentar do Espírito. E é isso que nós temos que voltar. A voltar a buscar o primeiro amor. Porque as demais coisas, Graça, aí vai ser acrescentada automaticamente. Depois que nós entender que primeiro é Deus, que quando você abre o seu olhinho, Graça, eu coloquei isso como objetivo na minha vida. Quando eu abro o meu olho de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Porque, sabe, por muito tempo, a igreja tem deixado ser influenciada por falsos costumes.
falsos Verdade. costumes e tem deixado perder isso. E nós temos que voltar, pegar isso de novo, pegar, porque isso é princípios bíblicos. E princípios bíblicos a gente não pode deixar para trás, a gente não pode deixar de cumprir. Regras a gente quebra, mas os princípios bíblicos nenhum deve ser quebrado. E nós temos que a oração, vigiai e orai. E às vezes também a gente esquece de vigiar. Às vezes nós oramos, mas não vigiamos. E primeiro você tem que vigiar. Quanto mais com criança, né? Quanto mais com tem que estar criança. muito vigilante, porque uma criança é algo muito precioso para Deus, e Deus, quando Ele nos dá os nossos filhos, Ele coloca nas nossas mãos uma responsabilidade sagrada, né? Então a gente tem que ter olhos de águias e observando e olhando tudo com muito cuidado, com o que Deus nos colocou, né? Com cada criança que Ele ama tanto e confiou a nós. E aí, Miss, você está falando da oração, sabe o que eu fico pensando? Se a gente pensar, né, como uma geração de mulheres que ora, que confia em Deus e que tem a força para dar as mãos uma para as outras, a gente está falando aqui de uma geração que tem unção de Deus, que tem o poder de Deus e que tem a união que Ele ensinou, a união. Quantas vezes a gente fica precisando de alguém para estender as mãos para a gente levantar, e quantas vezes as pessoas precisam de nós para estender as mãos para elas. Então a gente tem que estar nessa união. Um dia eu estendo a mão, outro dia eu pego na mão de alguém que estende para mim. Se a gente pensar que temos a oração para orar umas pelas outras, e que Deus nos colocou um coração cheio de amor para a gente ajudar umas às outras, é uma geração forte, gente. Nós não somos fracos, não. Sim, nós somos fortes, e nós temos ombreado, né? Causa de uma pessoa, a gente faz um grupo de um monte de mulheres por causa de uma pessoa e faz um propósito, e Deus, né, resolve aquilo, a gente fica cheio de virtude, porque Ele derrama isso na gente. E aí, Grazi, você falando de Deus nos deu os nossos filhos. Ele só emprestou pra gente. Ele só nos deu pra gente cuidar, nós não temos nada. Na verdade, nós não temos nada. Ele colocou essas pessoinhas para nós criarmos para Ele. E às vezes tem pessoas fazendo, né, tão mal com essas coisinhas que Deus deu para cuidar, para ensinar. Ensina que Ele tem um lugar para Ele ir. Porque, Grazi, é muito sério. Você sabe o que é muito sério? O livre-arbítrio. Eu aprendi uma coisa assim tão séria sobre o livre-arbítrio, porque Deus não interfere nem no suicídio, porque é uma escolha sua. Quando uma pessoa se suicida, Deus não interfere, é uma escolha dele. Por isso que o suicídio não tem perdão, porque você escolheu e Deus não interfere. Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele não interfere nisso. Isso é muito sério. E enquanto nós não entendermos isso, Grazi, que nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Meu filho, é a sua escolha. Então você é que tem que escolher o bem. Você que tem que escolher as coisas boas. Porque, Grazi, o que nós temos visto de suicídio de adolescentes, de jovens, porque às vezes eu e você não ensinamos que a escolha dele leva ele para o inferno ou leva ele para o céu. Porque até os 7 anos, eu e você temos que colocar isso na cabecinha deles, porque depois dos 7 anos eles já têm o livre-arbítrio, ele já escolhe, porque depois dos 7 anos ele já tem a consciência formada, o caráter está formado, então ele vai escolher o certo ou o errado, obedecer ou desobedecer. Meu filho, você desobedeceu, então você vai ser corrigido, porque você escolheu desobedecer. O pai faz isso, e nós temos que fazer, é bíblico. O pai corrige o filho porque ama, e se um pai não corrige o filho é porque ele não ama, ele deixa pra lá. Então nós temos que corrigir. Deus nos deu esse direito, não de espancar, não tô falando de espancamento, não, de maneira alguma. Tô falando de educar, de às vezes colocar de castigo, tirar a televisão, tirar desenho, tirar a coisa que ele mais gosta por um tempo determinado, para ele entender que ele fez algo errado. Porque as nossas escolhas é muito sério. E nós temos que deixar isso muito claro, da cabecinha do André a nossos filhos mais velhos, que a escolha é dele. E é muito sério.
É verdade, é verdade. E aí eles vão crescendo, entendendo que eles têm a escolha e que a escolha tem consequências e Consequências, que essas consequências podem levar a caminhos sem volta. caminhos sem volta. Isso É, é muito sério para as mães ouvirem, vocês que estão nos ouvindo, e não fazer nada. Você entendeu? Porque às vezes você pensa assim, é tarde demais. Nunca é tarde demais. Seu filho pode estar nas drogas assim, no limite máximo. Ainda há esperança. E por quê? Ainda está vivo. Deus, ele não é um Deus que cura dor de cabeça, mas cura câncer em estágio avançadíssimo. Deus é um Deus que cura uma dor de barriga, mas ele também liberta de drogas pesadíssimas, de vícios pequenininhos, como né, um café que às vezes a pessoa quer largar, ou de uma cocaína, ou de qualquer droga, que eu nem entendo muito de droga, de qualquer droga pesada que seu filho pode estar passando. E peça ajuda para alguém se você está passando por isso aí, peça ajuda para sua pastora, para sua líder. Eu preciso de ajuda, meu filho está passando por isso, meu filho tem tal idade, está muito desobediente, eu não estou conseguindo controlar. Faz uma campanha de oração, pode ser perturbação espiritual. Graças. Hoje em dia tem muita batalha espiritual nas vidas das crianças. E Deus tem me mostrado muito isso, Graças, em sonhos, em visão, que eu tenho visão aberta. Isso às vezes é bem puxado, porque às vezes a gente vê coisas que a gente não queria ver. E agora mesmo, essa semana passada, eu tive uma visão que eu não gostei, de batalha espiritual, Graças, na vida de criança muito pequena. E sabe para quê? Para separação de casal. Inimigo, Graça, eu não sei se você estava quando aconteceu aquele fato com aquela criancinha, não vou falar aqui porque nós estamos em canal aberto, com aquela criancinha da câmera de vídeo que eu vi, não sei se você estava nesse grupo. Eu lembro. Era uma criança de 8 meses. E eu vi literalmente, não foi visão, aconteceu na vida real. O inimigo perturbava essa criança em alto nível, que a criança não dormia e nem a mãe por dias. E eu vi uma coisa muito feia na câmera, puxando a criança pela perna. A mãe pegava a criança fora da cama, a mãe pegava a criança fora do berço e não sabia como. Só depois que a gente viu, e era algo espiritual. Então, às vezes a gente pensa, como assim, missionária? O inimigo usa a criança. Às vezes ele não entra dentro, ele não apossa, mas ele usa de artimanhas. E isso foi muito sério, Graça, e muito puxado para mim. Porque foi uma coisa assim, muito terrível. O que eu vi ele fazendo com uma criança para separar os pais. Então, claro que a gente não queria tocar nesse assunto aqui nesse dia, mas sabe que a gente tem que considerar isso como um aviso e até mesmo um presente, porque a gente tem que falar a verdade do Evangelho, a verdade que existe, as batalhas que existem. Batalhas espirituais. Porque a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. Não. Estamos vivendo tempos difíceis. E a gente tem que estar muito apercebida, até para coisas banais no dia a dia. Muitas vezes a gente está em casa fazendo alguma coisa, né? Aí a criança chama e a gente reclama, ai, você não me larga, vai resolver a sua vida. Então, são coisas que a gente faz às vezes sem perceber e que vai alimentando até um trauma na criança. Que aí ela vai crescer e vai achar assim que ela é uma criança que ela não teve atenção suficiente na vida dela, de repente vai encontrar uma pessoa, qualquer pessoa sem pensar vai casar, porque a pessoa vai dar mais atenção a ela que ela tinha em casa, atenção que ela achava que merecia que não tinha. Então isso daí cria uma criança, um adulto desequilibrado, carente. Então a gente não só essa parte espiritual que a missionária falou, a gente tem que estar percebido e em constante oração para que Deus interfira, né, interceda, que Jesus interceda aí nesse processo, que liberte,
mas a gente tem que pedir a Deus em nossas orações para que Ele também nos dê sabedoria para estar percebido ao nosso derredor, observando com quem estão andando, o que estão fazendo e também o que nós estamos fazendo. Sabe, aquela coisa de estar mesmo cansada, porque às vezes a rotina é pesada, muitas de nós trabalham, muitas de nós têm uma vida, às vezes até estudam e tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos, é uma rotina pesada, mas a gente tem que pensar assim, qual é a minha prioridade? Onde mora a minha prioridade? E depois que passa o tempo, como a missionária falou, da idade, 7 anos, então depois que passa mais tempo, fica mais difícil de haver o tempo perdido, né? Sim. E é isso que nós temos que fazer, estar sempre orando e vigiando, Grazi. E igual você falou aí, as crianças, a gente tem que prestar muita atenção sobre reclamação e, né, até reclamar deles e coisa e tal, porque eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Por isso você vê uma criança tão pequenininha, ele colocando o óculosinho lá, né, você nem mandou, ou ele pega uma coisa e tenta fazer igual você, entendeu? Então ele faz igual a gente. Eles não repete as nossas palavras, repete as nossas atitudes. Então nós temos que vigiar nas nossas atitudes. Às vezes, sem perceber, nós estamos fazendo coisas e eles estão vendo. E eles estão... Às vezes você está tempo demais no computador, eles acham que eles também podem ficar tempo demais no computador. Aí, às vezes, você não vê você ler a Bíblia, eles também acham que eles não precisam ler a Bíblia. E nós somos uma Bíblia ambulante. As pessoas leem mais a vida da missionária do que a própria Bíblia. Então, é isso que as mães, nós como mães, temos que vigiar nossas atitudes. Às vezes gritar, eles gritam também, né? Às vezes... Você quer um exemplo? Tudo. Eu comecei a gravar os vídeos e aí quando eu gravo, a minha filha já está em casa e acompanha. Aí agora ela também já está com uma que ela vai gravar os vídeos do joguinho que ela gosta. E aí, assim, e a gente é claro que tem que e também intermediar, de saber até que ponto vai. Então até nisso a gente também tem que saber falar e fazer no momento certo, do jeito certo. Então assim, é tudo com equilíbrio. Porque senão a gente desequilibra até os nossos filhos, né? Até os nossos filhos. Você falou uma palavra-chave, Grazi. Equilíbrio. Equilíbrio é o que o mundo precisa no geral. Tudo tem que estar equilibrado. Tudo tem que ter o centro, que é Deus. Porque ou de menos ou de mais, está fora do padrão. A Bíblia diz que morno, frio ou quente ele tolera, mas morno não. Entendeu? Então você tem que ser uma coisa ou outra. Você tem que ter o seu objetivo, o seu foco naquilo que você tem que fazer diariamente. Você tem que levantar de manhã e colocar o seu foco no seu objetivo, que é o quê? Os seus filhos estão vendo as suas ações. Os seus filhos, eu tô na TPM, mas os meus filhos não precisam sofrer as consequências disso. Eu posso me equilibrar. Eu sou uma mulher equilibrada. Eu estou estressada com algo que aconteceu com o marido, mas eu sou uma mulher equilibrada. Eu não preciso deixar que os filhos ou ficar, né? Não precisa. O equilíbrio é o que nós precisamos no momento. Um equilíbrio na vida emocional, na vida conjugal, na vida, tudo tem que ter um equilíbrio. É verdade, é verdade. E a gente, quando a gente fala assim, a palavra mãe é você se doar, mas também receber. Porque a gente se doa muito, mas a gente recebe muito também. A gente olha, cada coisa que faz, quando tá crescendo, os primeiros passinhos, quando fala mamãe, você vai começando a ver uma criança que vai se desenvolvendo, daqui a pouco tem o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias, te aconselha às vezes. Então, assim, a gente se doa muito, mas a gente recebe muito também, né, Miss? Recebe muito. E é interessante que mãe... os filhos, eu fui mãe muito nova, e a gente recebe essa criaturinha que não vem com manual de instrução, mas ali quando nasce uma criança, nasce uma mãe.
Já nasce com aquele instinto de protetora, aquele instinto de cuidadora, aquele instinto ali, né? É incrível. Eu tinha 19 anos, então eu era muito nova, mas ali eu fui aquela mãe super protetora, sabe, aquela mãe onça mesmo, assim, que cuidando da cria. E eu acho isso é uma obra. Deus, ele é tão perfeito que ele não deixou nada, Graça, a desejar. Nada a desejar. O ser humano é que é tão ingrato que às vezes não vê a essência daquilo que Deus fez e reclama ou quer mudar. Não precisa mudar nada. Porque Deus fez tudo exatamente, o corpo humano trabalhando tudo direitinho. Não era nem pra gente ficar doente. Você sabia? Não era nem pra gente se adoecer, porque o nosso corpo trabalha tudo certinho. É uma engrenagem. Mas sabe por que a gente fica doente? Porque a Bíblia fala, não se preocupa com o dia de amanhã, nós nos preocupamos. Não sofre por antecipação, nós sofremos. E aí causa, né, consequências, igual você falou sobre consequências. E é tudo feito por equilíbrio, tudo. E a gente não cuida desse corpo que Deus nos deu com tanto cuidado, com tanto carinho, mas nós temos que começar a ensinar e cuidar dos nossos pequenininhos, ensinar eles a cuidar, né? Principalmente de dentro para fora. Porque se nós fôssemos curados totalmente o nosso espiritual, o nosso ser de dentro para fora, a gente nem ficava doente. E o que é interessante que você falou, que a gente às vezes não só não cuida, mas como se entrega. Se entrega. Às vezes é uma coisa pequena e a gente transforma numa coisa muito grande e a gente começa a ficar sentindo pena da gente e a gente entra numa que o sofrimento não é só uma coisa passageira, faz parte. O deserto na nossa vida é para ser passageiro, mas você às vezes pega o deserto e quer viver no deserto e fica vivendo aquilo como se você mesmo, não é que você não tenha força de sair, mas sabe aquela coisa assim de se entregar e de não lutar? Então a gente precisa lutar. A gente sabe aqui que a gente está falando aqui para pessoas que estão passando às vezes por problemas muito difíceis. E o que a gente queria trazer aqui hoje para cada uma de vocês, mães, é que a nossa oração tem poder. Tem poder. É para você realmente acreditar no poder da oração de uma mãe. Porque a nossa oração como mãe é uma oração diferente. Diferente. A oração de uma mãe, ela é uma oração que move mesmo o coração de Deus. Porque Deus, ele nos compara. Olha, com o amor dele. O único amor que Deus compara é o amor de mãe, que o dele ainda é maior. Mas ele, olha para você ver o tamanho do amor de uma mãe, que Deus faz essa comparação na Bíblia. Pode uma mãe abandonar seu filho, mas ainda se abandonar, eu não abandonarei. Ele compara com o amor de uma mãe. É tipo assim, é porque tem algumas mães, né? E igual a Grace falou, às vezes a gente tá falando, Grace, mas tem pessoas que sofreram muito. Tem pessoas que sofreram abusos, mães, às vezes, que estão nos ouvindo e às vezes não tem aquela maturidade, aquele equilíbrio, às vezes, para cuidar da criança. E às vezes fica se vitimizando pelaquilo que aconteceu. Busque a cura se você sofreu isso. Busque a cura. Porque às vezes, Graça, a ferida já está cicatrizando. Aquela ferida que foi ferida, está cicatrizando. Mas às vezes você quer se vitimizar, você arranca a casquinha da ferida. É verdade. Entendeu? É verdade. Arranca a casquinha da ferida para ver sangrando aí, tá vendo? Eu fui ferida, tá sangrando. Então, deixa essa ferida, deixa a casquinha lá e busque cada dia mais a cura, porque você não precisa, né? Tem muitas pessoas que sofreram abuso, sofreram muito na vida de quando criança, pequeno, com mães, com pais, às vezes foram abandonados e tal, mas você não precisa ser. Aquilo lá foi outra situação. Agora você é uma mãe, você pode ser uma mãe melhor, ser uma mãe que como você nunca teve, você é uma outra pessoa. Você não é aquela pessoa que te abandonou e nem muito menos aquela pessoa que te maltratou. Você é uma outra pessoa. Você pode fazer a diferença agora na vida do teu filho, na vida dos teus netos, na vida dos seus sobrinhos. Né? Acredite na oportunidade que vem a cada manhã.
Cada manhã que você acorda, acredita que é uma nova oportunidade de vencer, de dobrar o joelho, de você estar às vezes trabalhando, mas ali naquele momento você dá uma pausinha, você começa a pensar em Deus e pedir, interceder pelos seus filhos. Você está trabalhando em casa, fazendo uma comida, lavando uma louça, está cantando louvor, está trazendo a Deus no seu pensamento, está entregando os seus filhos da mão de Deus, não só os seus filhos. Ore pelas escolas deles, se está ali, fala, Senhor, não cuida só do meu não, vai naquela escola, faz mudança naquela escola, tem criança que precisa, tem criança traumatizada, Senhor, vai lá, interceda por todos, porque o Senhor se agrada disso, o Senhor se agrada porque Ele nos ensinou a ser assim, Ele nos ensinou a imitá-lo, e o Senhor era assim, então a gente tem que imitar e cumprir, né, o mandamento dele de amar o próximo, e quanto mais as crianças, e assim, eu fico vendo assim, como que Deus trabalha, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa rotina, a gente até se perde um pouco nesse sentido. Porque realmente, às vezes, a rotina é dura e tudo que tem que fazer e os probleminhas que vêm surgindo, mas que a cada manhã a gente possa resgatar a essência desse amor de mãe, da compreensão verdadeira do poder da oração de uma mãe, e que a gente possa não esquecer de interceder pelos nossos filhos, interceder pelas crianças, e que a gente seja realmente como mães, canal de bênção na vida das crianças, assim como a Miss está trabalhando, está trazendo o canal dela, e em oração, e ajudando outras mães. Então que Deus possa te abençoar nesse dia, para que você tenha a vitória no que você necessita, mas não só isso, mas que Deus possa usar você também para abençoar. Que Deus possa usar você também para ajudar uma outra criança, não só os seus sobrinhos, mas as crianças que você conhece e outras que você não conhece, entregue em oração também para o Senhor. Porque, e nós também entregarmos umas às outras, né? Orar. Senhor, abençoa as mães. As mães é aquele coração que, como as pessoas falam, né? Parecendo paraíso, né? Porque é aquela coisa que, mais que você sinta às vezes aquela dor por isso ou por aquilo, você ao mesmo tempo tem aquela alegria de ver aquelas pessoinhas assim crescendo. E é lindo o que Deus faz. Eu acho que uma maneira da gente conhecer Deus assim na nossa vida é olhar para as crianças, é olhar para a pureza deles, é uma maneira de a gente conhecer. E a gente pode encerrar, Miss? Pode encerrar, deixa eu só falar para você. Às vezes você fala, você fala o poder da oração, mas eu não consigo orar, eu não tenho força para orar. Você chama uma amiga, pode colocar aí embaixo no vídeo da Grazi aí, eu preciso de oração, preciso de ajuda em oração. Nós, Graça, por isso que nós temos a igreja. É porque nós não conseguimos viver sozinhos. Deus colocou a gente para ser unido e um ajudar o outro. A palavra de Deus, a Bíblia diz que umbriar é aquele que está mais fraco, que está com os joelhos desconjuntados. Então, você que precisa, você que não consegue orar sozinha, eu estou aqui, a irmã Graziele também. Você pode contar comigo, contar com a irmã Graziele. Peça ajuda para alguém. Não é feio você pedir ajuda, não. Que seja oração. Irmãs, eu estou sofrendo assim, assim. Faz uma campanha comigo. Com certeza nós vamos entrar juntos aí com você, tá bom? E eu gostaria de agradecer a irmã Graziele por esse convite. Me sinto muito honrada por fazer parte, né, desse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Eu sou uma mãe e sou uma avó muito coruja. E que o Senhor abençoe cada mãe que vai nos ouvir aí. E você incentiva mais alguém. Compartilhe aí esse vídeo com alguém, esse canal da irmã Graziele, que eu sei que vai, né, ser bênção na vida de outra mãe. Assim, manda para tua tia, para tua prima, para tua cunhada, para quem você sentir no coração, tá? Beijos aí. Muito obrigada, Miss. Quero fechar te agradecendo demais. Te dizer que quando eu pensei assim, quero fazer um vídeo comemorativo para as mães, a primeira pessoa que veio no meu pensamento foi você. Amém. E assim, aquele grupo de intercessão, né? Mães de joelho e filhos de pé, para mim foi uma iniciativa muito linda, tanto pelos testemunhos, mas como um ensinamento que a gente tem que estar juntas. Nós somos um com Ele.
E essa unidade tem que estar todo o tempo presente. E essa unidade é algo que Deus traz no nosso coração, que quando uma mãe passa por certas coisas e chega até a nós, a gente ora como se a gente fosse aquela pessoa. É a empatia que a gente sente, é o amor que a gente sente. E isso só pode vir dele, só pode vir de Deus. E eu quero te agradecer muito a sua participação. Amém. Foi uma bênção e eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muitas pessoas. Então, como a Miss falou, se você tem alguém aí que deseja para compartilhar, que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, não perca tempo, compartilhe. E até a próxima. Foi um prazer. Muito obrigada pela companhia aqui nesse dia, nesse momento. Agradeço muito e que Deus abençoe a cada uma. Em nome de Jesus. Amém.